aproveite essa oportunidade única. Vamos falar do Flamengo? É o seguinte, galera, antes de mais nada, o Márcio Tanuri, que é o chefe do Departamento Médico do Flamengo, na verdade, a nomenclatura correta dele é Gerente de Saúde e Alto Rendimento do Flamengo. É isso mesmo. E ele deu uma entrevista ao jornal O Lance e falou sobre a ausência de psicólogo na comissão técnica do Flamengo. Ele disse o seguinte, abre aspas, na prática a gente já teve experiência e não é tão simples. Meu ponto, você tem que ter confiança de todos. Não é só capacidade técnica, mas expertise para lidar. Às vezes o atleta não leva verdadeiramente ao profissional com medo disso ser levado ao treinador. Os treinadores também têm dificuldade com isso, de às vezes não entender. Não estou dizendo que está certo ou errado, a gente já tentou de várias maneiras. Na base é muito importante para que o atleta venha desenvolvendo isso e chegue bem ao profissional. Mas quando chega no profissional, talvez o modelo ideal sejam intervenções de grupo. Talvez você consiga pescar o que está acontecendo e ter acompanhamento fora de cada um. Já tivemos experiência e nem sempre tivemos sucesso. Tanuri ainda comentou a importância da questão mental para os atletas. Tem que existir uma relação médico-paciente, humana. Quando eu consigo melhorar esse atleta humanamente falando, isso por si só melhora a performance. Saúde é bem-estar físico e mental. Para o jogador estar saudável e ter o ápice da performance, tem que estar bem fisicamente e mentalmente. A saúde mental é a realidade, mal da década ou do século. E não à toa, dentro das classes profissionais, os atletas têm os maiores índices de depressão e as pessoas perguntam o porquê disso. Pois é, Tanuri, portanto, explicando o porquê o Flamengo atualmente não tem um profissional da psicologia para trabalhar o lado mental na comissão técnica do Flamengo. Fica aí a explicação dele. Você concorda com ele? Acha que o Flamengo deveria ter sim? Enfim, pode comentar à vontade aí. Everton Cebolinha, que na minha opinião foi o melhor em campo do Flamengo, o melhor em campo do jogo Flamengo e Palmeiras na última quarta-feira, concedeu entrevista à Flá TV no programa Resenha do Jogo e ele falou sobre a possibilidade de título do Campeonato Brasileiro. Abre aspas. O Tite tem sido muito claro em passar para nós o objetivo principal que, infelizmente, na altura do campeonato foi a vaga na Libertadores. Mas encostamos ali. Se eu disser que não penso em título, vou estar mentindo. Óbvio que temos que frear a euforia porque não depende só da gente, mas mostra que chegamos firme. Se bobear, a gente vai chegar. A nova versão do Ronaldinho Gaúcho, aquele meme do Ronaldinho Gaúcho, se bobear, a gente vai chegar. Gostei dessa, Everton Cebolinha. Lembrando que Everton Cebolinha será titular, já vou falar o time titular do Flamengo, mas já adianto que o Cebolinha será titular no clássico contra o Fluminense nesse sábado, e ele diz o seguinte, jogo muito difícil, duas equipes de muita qualidade, a equipe deles vem de um título importante, isso dá um gás a mais, mas a gente também vem de um grande jogo. Nessa altura do campeonato, o que vale é a confiança, a solidez que tivemos ontem, eu tenho que saber que teremos também novamente contra o Fluminense. Disse aí o Everton Cebolinha. Lembrando que a arbitragem desse jogo aí também já está definida. E quem vai apitar vai ser Wilton Pereira Sampaio. Meu Deus do céu. O Wilton Pereira Sampaio será o dono do apito no Fla-Flu desse sábado. E ele terá os auxílios de Rodrigo Figueiredo Henrique Correia, que também é FIFA, e Thiago Henrique Neto Correia Farinha, do Rio de Janeiro, ambos do Rio de Janeiro. Outro que vai auxiliar o Wilton Pereira Sampaio, só que no VAR, será o Rodrigo Guaruzzi Ferreira do Amaral, FIFA de São Paulo, tá aí. Essa daí é a equipe de arbitragem do Fla-Flu desse sábado no Maracanã. E para esse jogo, que é tratado no Flamengo como uma final, uma decisão, se o Flamengo quiser continuar sonhando com o título, as torcidas entendem o momento, entendem a importância desse jogo, e as torcidas organizadas elas vão se unir. Por que eu estou falando isso? Porque isso não é normal. Quem vai ao Maracanã sabe o que eu estou falando. Geralmente uma torcida organizada canta uma música, outra acaba cantando outra. Nesse sábado elas vão se unir, estão preparando uma bonita festa nesse sábado. Lembrando que o jogo é 6h30 da noite. Inclusive vai ter um mosaico 3D, a torcida do Flamengo promete uma bonita festa. E nós estaremos lá no Maracanã para acompanhar esse jogo. Então, com certeza será mais um jogo de casa cheia contra o Palmeiras, mais de 64 mil pessoas presentes. Tenho certeza que nesse sábado também vai ser casa cheíssima no Maracanã.
Para mim, um bom horário, sábado 6h30, dá tempo de ir à praia, vai estar solzão no Rio de Janeiro, dá tempo de almoçar com a família, fazer um monte de coisa, depois partir o Maracanã, depois você volta, janta com a sua família, fica em casa, quem quiser ir para a night, pode ir para a night, o jogo acaba 8h30, de boa horário, me amarro nesse horário. E para esse jogo, o Tite deve fazer uma mudança no time titular que venceu o Palmeiras durante a semana. Pelo que a gente apurou, Felipe Luiz retorna à lateral esquerda. Felipe Luiz estava suspenso contra o Palmeiras. Ele vai retornar na vaga, obviamente, do Ayrton Lucas. Vem acontecer alguma coisa com o Ayrton Lucas? A informação que eu tenho é que não, que é uma opção técnica mesmo, que o Felipe Luiz será titular porque o Tite quer. Acredito eu que seja por causa da saída de bola. Eu acho que o Felipe Luiz, sem sombra de dúvidas, é melhor nesse quesito que o Ayrton Lucas. E de fato é melhor mesmo. Muita gente vai ficar preocupada, pô, e a marcação do lado esquerdo, como é que vai ser? O John Arias pode aproveitar bastante ali o lado esquerdo, o Felipe Luiz, ele não tem muita intensidade. A gente pode ver contra o Palmeiras que o Everton Cebolinha ajuda muito na marcação. Por exemplo, se fosse o Bruno Henrique não ajuda tanto na marcação como o Everton Cebolinha ajuda. Então, o provável time do Flamengo terá Rossi no gol, Mateuzinho mantido na lateral direita, Wesley, portanto, perdendo aí a vaga de titular. A dupla de zaga, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Felipe Luiz na lateral esquerda. Os dois volantes, Pulgar e Gerson. E o Arrascaeta sendo o homem responsável pela armação do jogo. De um lado, Everton Cebolinha. Do outro lado, Luiz Araújo. E o Pedro sendo o centroavante do Flamengo. Eu, particularmente, gostei muito da escalação. Eu até falei aí, pós-jogo contra o Palmeiras, que o Flamengo, que o Tite deveria manter esse time titular. A volta do Felipe Luiz, gente, para mim, vou ser bem sincero, não muda. E se mudar, vai ser para melhor. É a minha opinião, de verdade. A questão do Felipe Luiz é número de jogos. Ele, no último jogo, ele não atuou. Atuou no anterior. Eu acho que ele não aguenta um número de jogos seguidos. Por exemplo, jogar 3, 4 jogos seguidos, acho que o Felipe Luiz não aguenta. Um jogo sim e o outro não, eu acho que o preparo físico dele aguenta sim. É um jogador extremamente inteligente, como gostam de falar aí no mundo da bola. É um cara que deixa a bola correr, que quem corre é a bola. O Felipe Luiz sabe utilizar bastante essa estratégia física, digamos assim. Eu, particularmente, gostei bastante da escalação, gostei da postura do Tite em manter o Cebolinha no time titular. O Bruno Henrique está de volta. O Bruno Henrique não vive um bom momento, e sim, ele já renovou o contrato dele. Muita gente me pergunta, Vene, o Flamengo ainda não anunciou. O Flamengo não anunciou porque não quis. A verdade é essa. Falei até com o Denis, que é o empresário do Bruno Henrique, ele já falou, tá tudo assinado, junto com o jurídico do clube. Agora, se vai anunciar, se não vai, isso não é mais com o empresário, não é mais com o jogador. Eu, particularmente, acho que o Flamengo tem que anunciar sim nas redes sociais. Estamos falando de um ídolo, um craque. Não vive um bom momento. Beleza, mas o Flamengo já renovou o contrato, são mais 3 anos, tem que anunciar. Eu gostei do Cebolinha sendo mantido no time titular, gostei do Luiz Araújo sendo mantido no time titular, e gostei mais ainda do Pulgar e do Gerson sendo mantidos aí como volantes. Vene, você disse que o Gerson como segundo volante não rende tanto. Pois é, com o Thiago Maia. Com o Pulgar, o Gerson consegue render como segundo volante, porque o Pulgar ajuda e muito na marcação, já que o Thiago Maia não. Muito pelo contrário, o Thiago Maia ele pega a bola e passa para trás na maioria das vezes. O Pulgar não, a gente pode ver contra o Palmeiras, que no primeiro gol ele deu um passe em profundidade ao Pedro, quebrando a linha defensiva do Palmeiras e ajudando, portanto, na ida ofensiva. Então, isso ajuda demais o Gerson. Então, eu particularmente gostei do time titular que vai a campo contra o Fluminense. Quero saber a opinião de vocês. Vocês gostaram, não gostaram? Faria alguma mudança? Enfim, podem comentar à vontade aí. Tamo junto, forte abraço e fui!